Vejam aí no quadrinho de vocês aí. Quatro e 5, tribulação, os acontecimentos no céu, vejam aí. 6 a 19, os acontecimentos na terra da tribulação, correto? Só que os idealistas, por que nós temos que saber isso? Porque senão a gente não vai entender o que os outros pensam do texto. Eles têm um pensamento cíclico, aonde eles acham que existe uma luta do bem com o mal. Eles interpretam a Bíblia dessa maneira. Uma luta do bem e do mal, simplesmente desse jeito. Essa é o resumo da interpretação deles. O bem contra o mal. E quando chega no capítulo 20 ao 22, o que é o capítulo 20 ao 22? Olhem aí. Estado eterno, ok? Eles interpretam o triunfo final do bem sobre o mal. Então, o assunto do idealista é o quê? É o bem contra o mal. Deus é bom e o diabo é ruim. Ponto. É a interpretação mais simplista que poderia existir. Tá? E os preteristas? Eles vão olhar o capítulo 2 e 3 como igrejas históricas. Tudo no passado. E como que eles enxergam o capítulo 4 a 19? Uma descrição simbólica de eventos contemporâneos. Contemporâneos. Então eles vão fazer sempre uma aplicação para hoje. Vocês já viram que muita gente interpreta a Bíblia desse jeito? Ele lê o texto e aplica o texto para hoje. Isso daqui é o preterista. Ele faz sempre uma interpretação contemporânea. E para eles, o capítulo 20 ao 22 é uma descrição simbólica do céu. Também simplista. Já interpreta como céu lá na frente e pronto. Embora o texto fale de novos céus e nova terra, e eles vão para o céu e pronto, não complica muito o assunto. Os historicistas, os históricos, também interpretam como igrejas históricas. O capítulo 4 ao 19, eles fazem uma descrição simbólica de eventos históricos. Tá? Diferente. Outro é eventos contemporâneos. Eles fazem de eventos históricos, que é aquele grupo que coloca todo o cumprimento da tribulação no passado. E para eles, o capítulo 20 ao 22 fala do estado eterno. Agora vamos ver para nós. Para nós, qual que é a diferença? Nós temos que enxergar o capítulo 2 e 3 como igrejas históricas, como eles enxergam, que tem que ter uma verdade para aquelas igrejas que receberam as cartas, mas também tem características de igrejas ao longo da história. O que são as características da igreja ao longo da história? Esses dias aqui, que nós tivemos reunião com os pastores, eu dei um estudo sobre esse ponto de vista. As características da igreja durante o período da igreja, que é o que está aqui na lousa. Éfeso, a igreja do primeiro século. Esmirna, a igreja do terceiro século. Pérgamo. Estão vendo? Eu estou vindo numa sequência de acontecimentos históricos, são características históricas. Cada igreja, sim, tem uma característica que tem a ver com a história. Sardes, a igreja da Reforma.
Tiatira, a igreja da Idade Média. E se você for fazer um estudo específico nessas igrejas, você vai verificar que os acontecimentos e os eventos que ocorrem têm a ver com tudo aquilo que acontece historicamente na igreja nesses períodos. Filadélfia, a verdadeira igreja que vai ser arrebatada. Laodiceia, a falsa igreja que vai ficar. Então, todas as 7 igrejas, elas têm características na sequência histórica. Ele está numa sequência. Tá bem? Nós vamos ver isso com mais detalhe a hora que a gente chegar nas igrejas. Mas só para vocês entenderem que existe uma visão diferente. O capítulo 4 ao 19, que fala sobre a tribulação, ele fala de uma descrição simbólica, igual aos outros, porque Apocalipse, ele fala em linguagem figurada, tá? Sobre eventos literais. Os eventos são literais, tá? E esses eventos literais são futuros, antes da segunda vinda, depois da tribulação. E o capítulo 20 ao 22 vai falar do reino milenar terreno e do estado eterno. Então, essas são as diferenças das abordagens. Então, são 4 abordagens diferentes do livro de Apocalipse. Sendo que a nossa que trabalha com a parte profética. Vamos entender agora um pouquinho do livro do Apocalipse internamente. Quais são os juízos do Apocalipse? Vocês sabem? Os juízos do Apocalipse. Vocês sabem, sim. É que vocês não estão querendo raciocinar. Vamos. Concentra. Os juízos. Não começa com os cavalos? Não são os selos lá? 7 selos, isso. Depois dos 7 selos é o quê? 7 trombetas. E depois das 7 trombetas, 7 taças. Esses são os juízos do Apocalipse. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Primeiro selo, aparição do Anticristo. Segundo selo, guerra em escala mundial. Terceiro selo, fome em escala mundial. Quarto selo, morte de 1/4 da população mundial. Quinto selo, oração dos mártires da tribulação. Sexto selo, terremoto e distúrbios cósmicos. Sétimo selo, as 7 trombetas. Então até aqui nós chegamos no meio da tribulação. Agora vai começar a intensidade. Primeira trombeta, granizo destrói 1/3 da vegetação. Segunda trombeta, meteoro destrói 1/3 da vida marinha. Terceira trombeta, meteoro envenena 1/3 da água do planeta. Quarta trombeta, redução da luz solar e estelar. Quinta trombeta, demônios atormentam por 5 meses. Sexta trombeta, exército sobrenatural mata 1/3 da população do mundo. Sétima trombeta são as 7 taças. Que são, primeira taça, úlceras malignas para os adoradores da besta. Segunda taça, poluição dos oceanos e morte marinha. Terceira taça, poluição de toda a água potável. Quarta taça, aumento do calor solar. Quinta taça, trevas sobre o reino do Anticristo. Sexta taça, invasão da Palestina pelos reis do Oriente. Sétima taça, mega terremoto e saraiva. Agora peguem tudo isso e coloquem os 7 selos, as 7 taças dentro dos 7 selos, as 7 trombetas dentro dos 7 selos e as 7 taças dentro das 7 trombetas. Essa é a divisão do Apocalipse.
Ok? Hoje nós estamos tratando então de como interpretar e como dividir o Apocalipse. Tem mais uma coisa no Apocalipse para a gente entender: os parênteses. No Apocalipse, note, não existe uma ordem cronológica exata. Ela vem selos, trombetas e taças, tudo contido um dentro do outro. Vocês já viram aquelas lunetas que esticam assim? A hora que está esticada é a hora que ele está explicando os acontecimentos. A hora que ela fecha são os acontecimentos, um embutido em cima do outro. Okay? Sendo que a maior intensidade está na segunda metade. Muito bem. O uso de parênteses. O que são os parênteses? São intervalos cronológicos, de período cronológico, recém-descrito ou a ser descrito, oferecendo informações complementares. Vamos ver isso. Capítulo 7 de Apocalipse. Vamos dar uma olhada no capítulo 7 de Apocalipse. O capítulo 7, ele está trazendo informações sobre o tempo contido no sétimo selo. Informações, acontecimentos durante o período do sétimo selo. Vamos lá, versículo 1. Vamos do versículo 1 até o 8. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. 3. Dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Os servos do anticristo vão ter o número da besta, mas os servos de Deus também vão ter um selo. O que aconteceu no capítulo 3 do Apocalipse, versículo 10, 3:10? Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Está falando de que igreja? A Filadélfia, a verdadeira. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, que é a tribulação, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, o que vai acontecer com aqueles que são selados pelo Espírito Santo? Vão ser colocados para fora da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, que é o arrebatamento. Capítulo 4, verso 1. Depois dessas coisas, olha só, o que aconteceu, capítulo 2 e 3? Qual que é o assunto? Concentra, capítulo 2 e 3, qual que é o assunto? Era da igreja na terra? Igreja na terra, isso. A igreja foi arrebatada. Depois do arrebatamento, o que vai acontecer? Onde está a igreja? No céu. Por isso, capítulo 4 e 5 fala do céu. Agora veja aqui. Depois dessas coisas, do período da igreja, olhei, eis não somente uma porta aberta, onde? No céu. Como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Quem que está sendo chamado a subir para aqui? O João.
não é quem está recebendo a revelação? Então ele está sendo levado aonde? Nos céus, para ver o que está acontecendo lá no céu, para descrever e está revelado aí no Apocalipse. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Que coisas? A igreja. Então, capítulo 2 e 3, igreja. Capítulo 4 e 5, a igreja arrebatada no céu. Estão acompanhando o raciocínio? Muito bem. Capítulo 6, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, eu vi os 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. 2. Vi então eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quem que é o cavaleiro do cavalo branco? Não, gente. Jesus não está no céu? Não é ele que está vindo do céu? Como que ele pode estar na terra montado no cavalo branco? O anticristo? O anticristo. Essa informação de que é Jesus é a informação do outro lado, da outra turma. Eles interpretam Não é o anticristo. Lembrando que o anticristo vai se passar pelo Jesus. Foi dado uma coroa. Foi dado uma coroa. Isso. E a coroa que está aqui não é diadema, coroa de glória. É Estéfanos, coroa de ouro. Muito bem. Começa a tribulação na terra, no capítulo 6. A igreja está onde? Nos céus. Começa na terra a tribulação. Correto? Quem é que prega a mensagem da salvação hoje? Hoje. A igreja. A igreja foi arrebatada. Quem é que vai pregar? Deus. 144 mil judeus. Como que eu sei disso? Capítulo 7, o primeiro parênteses vai explicar isso. O primeiro parênteses vai explicar isso. Então vamos lá. Capítulo 7, versículo 4. Então ouvi o número dos que foram selados. Está vendo? Os servos de Deus foram selados por Deus. Que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Por quê? Só são dos filhos de Israel, não são da igreja. Qual é o nome que você gosta? Porque a igreja foi arrebatada. É uma descrição da terra. A igreja está no céu. Deus levantou 144 mil judeus para pregar o quê? O evangelho do reino. Por que o evangelho do reino? Não somente o evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles negaram. Parte é isso. Lembra lá atrás o que Deus prometeu para Abraão? Uma terra, o que mais? Uma nação, o que mais? E bênção. Muito bem. Essa é a pregação do evangelho do reino. Essa é a pregação. Uma terra, Palestina. Uma nação, Israel. E bênção, onde Israel vai ser cabeça das nações e não causa. E o filho de Davi vai estar reinando na terra, na Palestina. Esse é o pacto. Então, isso foi prometido para quem? Para Israel. Então, por que são 144 mil? São israelitas. A igreja não está mais nisso aí. Não é promessa da igreja. É promessa para Israel. Próximo versículo. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gad 12 mil, 6. Da tribo de Aser 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, 7.
Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. 8. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. 12 tribos, 12.000 de cada tribo, 144.000. Judeus. Esse é o primeiro parênteses. Então, Apocalipse tem vários parênteses. Esse é o primeiro, onde ele vai explicar algumas coisas, senão a gente fica sem explicação. Então, ele dá paradas para explicar os acontecimentos. A primeira parada: 144.000 servos selados por Deus para pregar o Evangelho do Reino. Tá? Versículo 9. Depois dessas coisas, diz: eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Quem são essas pessoas? As pessoas evangelizadas pelos 144.000 com o Evangelho do Reino. Vai ter conversão na tribulação? Grande multidão que ninguém podia enumerar. Vai haver um grande movimento evangelístico. Ali. Esse vai ser para os vivos que estão Na tribulação. Que um dos selos está falando dos mártires da tribulação, que são essas pessoas que se convertem e são mortas em função da conversão. Tá? Porque, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. esses povos, várias tribos, nações, seriam outras nações sem ser Israel. Exato. Os gentios. Eles estão pregando para todos, não é só para Israel. Eles são os pregadores aqui na terra. Tá? Então, aquela tese que muitos defendem, que a igreja vai ser arrebatada, mas os que ficarem aqui vão perceber: eu não fui arrebatado, então eu tenho que me converter de verdade, e aí eu vou começar a pregar, vou aceitar Jesus de verdade. Mentira! Esse texto está falando que Deus vai levantar 12.000 de cada tribo de Israel. Esses não vão ser arrebatados, eles são convertidos, mas vão ficar aqui na terra. Não. Eles se convertem dentro da tribulação. Eles não são igreja. Quem vai falar para eles? Se até a palavra vai ser tirada. Não. Ela está perguntando da conversão dos 144. Os 144.000, eles vão ter os olhos abertos com relação à ausência de alguns, com relação à palavra de Deus. Eles vão ter os olhos abertos, vão ser selados. Assim como João Batista foi. Vão ser pregadores do Evangelho do Reino como João Batista. A diferença é que o João Batista era um. Aqui são 144.000. Esse vai ser, então, esse vai ter que um outro selo, esse selo da besta, né? E isso, o selo de Deus. Que não é uma marca na testa e na mão. Está fazendo um selo dentro. Só que aí Do nascimento do Espírito. Só que a batalha vai ser bem maior, né? Sim. Ou é bem maior isso. Sim, vai ser maior. Tem alguns que querem apostar, que chegaram lá e reverter o quadro, né? Mas não é assim não. Tá? Então aqui nós estamos diante do primeiro parênteses. É a primeira parada, ele para os acontecimentos e dá uma explicação. Então essa explicação aqui está no capítulo 7. Ele oferece informações sobre o tempo contido no 7º selo, que vai do capítulo 8 até o capítulo 18. Tá? Então, do 8 ao
dentro desse selo aí. Segundo parênteses, capítulo 10 ao capítulo 11. Vamos lá, capítulo 10. Ao capítulo 11, versículo 14. Então, ele vai estar dentro da sexta trombeta. Veja que o versículo 15 do capítulo 11, ele começa a sétima trombeta. Está vendo? Então, esse parênteses, ele vai explicar acontecimentos que vão se dar na sexta trombeta. Então, tem um segundo parênteses, que ele vai explicar os acontecimentos entre a sexta e a sétima trombeta. A sétima trombeta é o versículo 15. Então, ele vai explicar coisas que vão acontecer até o versículo 14. Terceiro parênteses, capítulo 12 ao 15. O que acontece no capítulo 12, gente? Vamos dar uma olhada no capítulo 12. Versículo 1. É um parênteses. Ele vai dar explicação. Capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Você já viu essa imagem? Gente, tem essa imagem. Você nunca prestou atenção nessa imagem? É filme que já está. Não! Qualquer igreja tem isso, qualquer terreno tem isso, espírita, está cheio disso. Um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Aí você vê o inimigo trabalhando com informações com a mentira. A Igreja Católica fala que essa mulher é Maria. Os outros grupos religiosos protestantes falam que é a Igreja. E nós falamos que é Israel. Vocês já perceberam que toda vez que aparece que eu falo que Deus tratou com Israel, sua esposa, eu sempre ponho ênfase: Israel, sua esposa, Israel, sua esposa, Israel, sua esposa. Se Israel é a esposa, quem que é o filho varão que nasceu de Israel? Isso. Então, versículo 2. Que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz. 3. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Quem é? Satanás. 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. O que é estrela na linguagem apocalíptica? Anjos. Quantos anjos se amotinaram com Satanás? 1/3. E as estrelas, quantas são as estrelas? Incontáveis. Por isso tem demônios sobrando. Tá? As quais lançou para a terra. Uma terça parte dos anjos é para a terra, são demônios. É brincadeira, né? E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
são as 7 taças. Nós vimos que o versículo 15 do capítulo 11 é a 7ª trombeta. Então está no meio da tribulação para frente, já está na segunda metade da tribulação. A gente tem que trabalhar com as informações que tem, gente, tem que pensar com elas. Tá? Versículo 5. Nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. É o Messias, implantar o reino na terra. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Onde está Jesus hoje? Na destra. Certo? Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a vivessem durante 1260 dias. 1260 dias. Quanto tempo dá isso? 3 anos e meio. Isso. Metade da população. 7 anos são uma metade dela. Certo? Então, estamos na metade da tribulação. O que aconteceu quando a igreja foi arrebatada? Foi estabelecida uma aliança do anticristo com a nação de Israel. Correto? Aí melhorou bem. E quando que essa aliança vai ser quebrada? Aqui, note que o anticristo está perseguindo, Satanás está perseguindo, está havendo uma perseguição à nação de Israel, no meio da tribulação. Muita coisa acontece no meio da tribulação, não só na terra, no céu também. 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. O que aconteceu? Satanás quer atacar Israel. Deus esconde Israel. Satanás não tem como encontrar. O que ele faz? Ataca o céu. Aí Miguel com seus anjos defendem. 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Eles foram expulsos. Vamos lembrar que Satanás hoje é o nosso acusador lá onde? No céu. Quando chegar no meio da tribulação, ele vai ser expulso do céu, aqui, nesse momento, no meio da tribulação. Mas que atrevimento em atacar o céu. Ué, ele não tentou Jesus? Aí achou que ia conseguir será que ele achou que ia conseguir atacar? Aí você pensa assim, se ele vai atacar o céu, imagina A nós gente na aqui, terra agora. Hoje ele está no território dele. Entendeu? Como é que é? Que Foi muita atacar gente só não se por aprende. Deus, imagina aqui. Agora, gente, nós não estamos ainda estudando o Apocalipse. Estamos vendo os parênteses. Estamos vendo cada parênteses para poder fazer uma interpretação correta. Os momentos que ele para e explica o que está acontecendo. Porque é os momentos. É um parênteses. Ele está parando e está explicando. Está acontecendo isso, gente. Davi, então se o livro de Apocalipse é tudo isso, né? Isso. Seu conhecimento, então eu sei que eu já vi uma opinião dessa também, de que Satanás ainda não caiu, não está preso. Está corretado. está solto. Isso. Acontece que quem diz que está solto são os adventistas, não somos nós. Eles estão dizendo que Satanás está preso, corretado. Eles. Nós dizemos que ele está aí soltinho. Ele não foi acorrentado ainda. Ele vai ser acorrentado por causa do reino milenar. Tem certas coisas que ele não pode mexer, né? Porque Deus é soberano. Entendi, mas aqui no futuro estão dizendo aqui que ele desceu a voz, o grande dia, sabendo de onde foi. Aqui fala que ele arrastou a terça parte. Nesse caso ainda não fez, então, no futuro.
Não. É que aqui ele está falando do exército invasor. Ah, como que ele invadiu? Como que ele atacou? Por quê? Com aqueles que ele arrastou com ele. Quando? Lá atrás. As informações são no Antigo Testamento. Da queda. Mas só que essa queda fez com que ele tivesse o quê? O seu exército. Que é o que ele está usando desde lá. Só que aqui ele está sendo específico no ataque. Isso faz uma analogia, né? Comparar Israel com a mulher, o dragão, a Satanás. Mas Isso. o que significa, representa essas 7 cabeças, 10 chifres? Isso está relatado no livro do Daniel. Está se referindo às cabeças de nações, de reinos, que o anticristo está comandando. Está lá em Daniel. Por isso que eu estou falando. Nós estamos visualizando algumas coisas, alguns parênteses que eu quero que vocês entendam que tem parênteses explicativos. Tá? Agora, a nossa maneira de interpretar, ela relaciona profecias do Antigo Testamento, de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, de Zacarias, Mateus. Nós temos uma série de informações que chegam até Apocalipse, elas fecham. Tá? Muito bem. Então aqui eles fazem uma ponte entre as duas últimas séries de juízos. Então nós temos um parênteses no capítulo 7, outro no capítulo 10, 11, outro no capítulo 12 ao 15, e tem um quarto parênteses no capítulo 17 e 18. Capítulo 17 e 18, ele vai falar sobre a Babilônia. 17 só, hein? Hã? 12 e 17? Não, capítulo 17 e capítulo 18, ele vai falar sobre a Babilônia, que é o próximo parênteses, são 4 parênteses. Então aqui ele vai explicar acontecimentos com relação à Babilônia. Ele vai dar detalhes. Tá? Vamos pegar aí do versículo 1 e até o versículo 7. 17. Vi um dos 7 anjos que tem 7 taças, tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. A Babilônia. Vem. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então está falando então desse vínculo igreja e Estado. Por isso que precisa ter muito cuidado com esses negócios que faz junto com o Estado. A igreja e o Estado em conjunto fazendo as coisas. Aí, atenção. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. De novo, volta para aquela situação. Tá? Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então é uma mulher adúltera. Lembrando que a Bíblia chama idolatria de adultério. 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então está explicando a questão da Babilônia. 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto.
está embriagada com o quê? Sangue dos santos. As pessoas que ela perseguiu, os cristãos perseguidos e mortos. É só ver a história e ver o quanto ela perseguiu e matou. Tá? Das testemunhas de Jesus, admirei-me com grande espanto. Por que João iria ficar espantado? Admirado e espantado. Vocês já viram aqueles filmes de suspense em que só no final do filme que aparece o bandido, que ninguém desconfiava? Ah, mas é esse? O tempo todo era esse o bandido? É o que está acontecendo aí. Porque a falsa igreja cristã, que leva o nome de Jesus, que fala em nome de Jesus, mas é idólatra. E negocia com os reis da terra. Versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que me admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem os 7 cabeças e os 7 chifres que leva a mulher. Ele vai revelar. Nota, ele está dando explicação. O parênteses, ele vai explicar as coisas. E agora que ele começa a explicar, versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Então tem 7 países comandados pelo anticristo. Eram 10. Só que quando o anticristo se levantou, ele liquidou com 3. E se levantou no lugar de 3. Ficou 7. Só que as 7 cabeças são 7 montes. Aí a gente pode chegar no seguinte raciocínio. Qual que é a cidade mundialmente conhecida como a cidade dos 7 montes? Roma. Então, da onde que estão tirando isso? Daqui, ó. Da onde que estão falando que é? Aqui está falando o quê? Versículo, nós estamos no 9, né? 12. Vamos no 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Vai ter alguma coisa breve. 13. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então estão concomunados. O Satanás, o anticristo e o falso profeta. 14. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem são os eleitos e fiéis que se acham com Jesus na segunda vinda? Então, meus irmãos, isso aqui ele está dando uma explicação rápida nesse parênteses, nesse intervalo de explicação. São 4 parênteses que tem. Ok? Então são esses os 4 parênteses para que a gente consiga fazer as devidas interpretações. E aí ele já está narrando o final da história.
Note que não tem uma sequência exata cronológica. Ele está narrando o capítulo 19, quando Jesus está voltando. Nesse último versículo. Ele está dando um parênteses explicando coisas que estavam acontecendo um pouquinho antes, coisas que estão acontecendo logo depois. Então esse parênteses é explicativo. Sempre o parênteses é explicativo. Para a gente entender, porque tem informações que não estão contidas no relato dos acontecimentos. Ele para explicar. Por exemplo, Gênesis 1. Qual é o assunto de Gênesis 1? A criação. Qual é o assunto de Gênesis 2? 2 e 3 vai falar do homem, da mulher, das tarefas e da entrada do pecado no mundo. É um parênteses. Ele sai da criação do mundo ao macro e vem para algo específico explicar os acontecimentos. Aqui ele está fazendo a mesma coisa. Ele vem com a explicação macro, depois ele dá pausas para explicar acontecimentos que estão tendo dentro desse período macro. Tá bem? Então, com isso, a gente veio até esse entendimento. O que nós entendemos hoje, gente? Quais são os assuntos? E antes dos selos, o entendimento futurista da interpretação, a divisão dos selos, das trombetas, das taças, a maneira como alguns futuristas interpretam, eu mostrando que tem aqueles que acumulam tudo junto, tem aqueles que fazem tudo numa sequência, mas não é nenhum dos dois é o melhor. O melhor é entender essa divisão que eu mostrei para vocês. E dentro dessa divisão tem o quê? Os parênteses, que explicam os detalhes de acontecimentos, pouco antes e pouco depois. Ele vai dando explicações para que a gente possa entender o desenrolar de tudo. Tá? Então nós estamos montando a estrutura de como estudar Apocalipse. Vimos também a divisão, capítulo 1 no céu, 2 e 3 na terra, sobre igreja, tribulação 4 e 5 no céu, 6 a 19 na terra, reino milenar 19 e 20 no céu, 20 na terra, que é o reino estabelecido, fim do mundo, trono branco e depois estado eterno, 21 e 22. Essa é a divisão. Agora, imagina só, tudo isso que estamos lendo, esses detalhes, como colocar isso no passado, na história. Como que faz com as profecias do Antigo Testamento? Notem, tem profecias aí de Daniel. Está citado ali. Tem dados referentes à queda do homem, lá atrás, no Gênesis. O dragão, a antiga serpente, o diabo. É um entrelaçado, né? Isso. Informações. As informações a gente tem que ir. A interpretação, ela tem que ser seletiva, para quem foi falado, acumulativa, as informações vão se acumulando. O que é para quem? É Israel? É a igreja? É gentil? As profecias que são feitas. O que já cumpriu? O que vai cumprir? As informações que tinha de doutrina no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas cartas, são acumulativas, seletivas também, porque seleciona para quem quer. Então nós precisamos ter uma interpretação literal para poder concluir o entendimento do texto. Ok? Muito bem. Intervalo. Aguinha. Quem precisa do banheiro vai no banheiro. Quem... Criançada, agora é a hora.
depois o curso começa. Tá bem? Vamos orar? Ok. Zé Nunes, encerra com a gente. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor. Momento que o Senhor nos enviou o Teu Espírito Santo para dar entendimento a nós, Senhor, para entender cada vez mais e aprender de Ti, Senhor, as Tuas palavras. Ó Deus, muito obrigado por cada uma vida que se encontra, Deus. Também aqueles que não vieram, que o Senhor apresse os pastores, Senhor, que eles possam estar aqui para nós cultuar juntos. Te louvar, Pai, e te agradecer o teu nome. Ó Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por cada uma vida que aqui se